São Paulo, estados, outras cidades brasileiras estão em alerta, tentando criar estratégias como essa, contada pelo Antônio Wells agora, para controlar a transmissão dessa variante do coronavírus que tem origem na Índia e foi identificada no Maranhão na semana passada. O objetivo é evitar que essa mutação colabore para um aumento expressivo dos casos de Covid no país. Nós convidamos para conversar com vocês o infectologista, pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Júlio, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pela atenção com a CNN Brasil. E eu gostaria de pedir ao senhor informações sobre essa variante. Nós estamos, dessa vez aqui, tomando mais cuidados para evitar que essa cepa que teve origem na Índia se espalhe pelo país do que fizemos em episódios anteriores? Temos estratégias melhores agora para nos defender do que, por exemplo, aquelas que desenvolvemos para nos proteger, impedir, por exemplo, que a cepa desenvolvida no Amazonas se espalhasse pelo país? Sim, eu acho que é uma atitude salutar no sentido de vislumbrar que a contenção dessas novas variantes é muito importante para conter a transmissão, para manter a efetividade da vacina que nós temos atualmente. Entretanto, é importante entender qual seria a melhor estratégia, né? O envio de antígenos é salutar, porque o teste sai em 15 minutos, diferente do RT-PCR, você consegue identificar rapidamente as pessoas. Mas é importante ressaltar que essa variante já se espalhou no Reino Unido. Então, a gente precisa ser mais rápido no sentido de triar os pacientes, principalmente em aeroportos e portos. Eu acredito que o foco deveria ser aeroportos, né? Fazer a triagem dos pacientes, das pessoas que chegam de fora, identificar os pacientes, isolar, manter os 10 dias de quarentena, principalmente nos países que já reportaram essa variante, não só para a Índia, mas o Reino Unido, por exemplo, já tem um número expressivo de casos dessa nova variante. Então, é necessário maior agilidade na adaptação das estratégias ao longo dos próximos dias e semanas. Doutor Júlio, eu quero falar exatamente desse time aí, dessa celeridade que o senhor acaba de trazer. A gente ainda há pouco conversou com o secretário de Saúde de São Paulo e eu justamente perguntava a ele se era uma questão de testar só as pessoas vindas do Maranhão. E agora a gente já tem um suposto caso em investigação aqui no Rio de Janeiro. O senhor acha que essa variante ela já pode estar espalhada por outros estados do Brasil e nesse caso não seria... o objetivo não seria testar todas as pessoas? Sim, eu acho que é uma possibilidade importante levantada por você. E interessante também que no Maranhão não foi identificada a transmissão local, né? Comunitária. Então a gente está focando no Maranhão, sendo que a maior fonte de entrada de novos casos das novas variantes são os voos internacionais, né, onde o fluxo de passageiros é muito maior do que pessoas vindo de um estado onde não existe transmissão comunitária. Então, quando eu comento que a estratégia inadequada, é porque a gente nunca conseguiu realmente monitorar os viajantes, isolar os viajantes, testar os viajantes adequadamente. E a gente começa a fazer isso agora de maneira também inadequada, concentrando nossos esforços no Maranhão, onde não existe transmissão comunitária, em vez de concentrar nossos esforços em portos e aeroportos, como fazem outros países, que exigem um isolamento compulsório em hotéis que são escolhidos pelo governo, mas pago pelo passageiro, para justamente fazer esse monitoramento e testagem se for necessário. O Reino Unido faz isso. Se você retornar para o Reino Unido nesse momento, você tem que ficar em um hotel indicado por eles, pago com o seu dinheiro por 10 dias. Eu gostaria de lhe ouvir, Júlio, sobre um novo estudo que a gente repercutiu hoje aqui no Jornal mais cedo, um novo estudo da Agência de Saúde Pública da Inglaterra, que mostra que as vacinas da Pfizer e de Oxford AstraZeneca são efetivas contra uma variação da cepa indiana da doença. E esse estudo mostrou que o imunizante da Pfizer tem 88% de eficácia
e o da AstraZeneca tem uma efetividade de 60%. Na nossa vida real, o que significa isso, Júlio? Qual a importância desses dados? Importância é que a vacina continua funcionando, né, para essa nova variante indiana. Entretanto, tem 2 fatos relevantes nesse estudo. O primeiro fato é que a efetividade da vacina ela só se mantém após a segunda dose. Então, com uma dose, você não está protegido para a variante indiana. Então, mais uma vez, reforça a necessidade de esquema completo. E segundo, que existe uma queda, apesar da vacina continuar funcionando, para as 2 vacinas que foram analisadas. A AstraZeneca vai para 60%, a Pfizer vai para 88%. Então, quanto mais elevado é a eficácia da vacina nos ensaios clínicos, parece que para essa nova variante existe uma queda. Até que ponto a vacina passa a não funcionar tem que ser avaliado em cada país, né? Por exemplo, aqui no Brasil, quando essa variante chegar, a gente vai ter que ver, por exemplo, se a Coronavac vai continuar funcionando com uma eficácia de 50%, né? Se existir uma queda para a AstraZeneca e Pfizer, pode ser que ocorra para a Coronavac, a gente não sabe. Só estudando, avaliando, a gente vai ter essa certeza. Então, é urgente, no momento que essa nova variante se espalhe pelo Brasil, no futuro, que a gente avalie se as vacinas que a gente utiliza continua funcionando. Júlio, é claro, a gente está dando muita atenção para essa variante encontrada no Maranhão, né? Porque evidentemente nos assusta, mas nós temos, sem a presença maciça ainda dessa variante no Maranhão, ou sem originada na Índia, identificada no Maranhão, ou pelo menos sem saber, sem conhecimento de que ela está disseminada já no país, nós temos uma situação ainda muito ruim, né? Hoje, provavelmente, nós chegaremos aos 450 mil mortos. A Luciana citou agora há pouquinho a entrevista que nós fizemos mais cedo com o secretário municipal de saúde de São Paulo, a maior cidade do país, que hoje tem 79% dos leitos de UTI ocupados, ou seja, sem, supostamente, a variante originada na Índia aqui no país. Essa variante deve ser a nossa principal preocupação no momento, ou a gente tem de lidar com o que a gente não conseguiu lidar até agora satisfatoriamente, que é a de Manaus, que são outras variantes, que é o vírus original mesmo, o primeiro que deu origem ao novo coronavírus, porque parece que a gente está projetando um problema sem ter resolvido o anterior, né? Corretíssimo, é isso mesmo, né? A gente sabe que as medidas preventivas, né, funcionam para qualquer variante, né? E a gente não conseguiu realmente reduzir a transmissão expressivamente. A gente, no momento que a gente consegue uma diminuição da transmissão, número de casos, de vagas de leitos de terapia intensiva, a gente já reabre todos os setores muito rapidamente. Em semanas você tem o início de uma terceira onda, que é o que está acontecendo no Brasil, independente da variante indiana. Então a gente fica nesse abre e fecha, que é pior para a saúde e para a economia, sem adotar medidas preventivas efetivas, sem ter uma vacinação em massa importante, menos de 10% da população está vacinada nesse momento. Então a gente tem que fazer nosso dever de casa, como você falou, realmente adotando o que a ciência já mostrou que resolve independente da variante, né? Que nesse caso é o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração e impor medidas restritivas se você tiver um aumento expressivo de transmissão e de casos antes de colapsar seu serviço de saúde. Pois é, medidas sanitárias que deveriam ser inquestionáveis, mas que a gente politiza esse assunto, por isso a gente vai perdendo cada vez mais pessoas. Muito obrigada, então, infectologista e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda. Obrigado a todos vocês da CNN, é um prazer. E estou disponível para retornar aqui e esclarecer mais a respeito do Covid-19. Obrigada, doutor.